Então vamos entender, eu mandei ele fazer 10 cópias, né, aqui em count, que vai ser a quantidade, mas eu não mudei nenhum parâmetro aqui, né, de posição do objeto, então ele fez tudo em cima. Vou colocar aqui, por exemplo, 15 no eixo X, e quando eu der OK, essas cópias vão ser feitas e os objetos ali vão ser dispostos, né, a 15 milímetros ali um do outro. Então, mas ainda assim ficou, obviamente, muito próximo. Vou dar um Ctrl Z e aumento um pouco mais aquela distância. Em vez de 15, eu vou colocar, então, um valor de 100. Quando eu der OK, repara que eu tenho esses objetos agora aqui, né, um mais afastado do outro. Vou colocar um valor aqui de 300 para o eixo X. Assim, um objeto já sai ali, né, de dentro do outro, ainda não saiu totalmente. Ó. Percebam aqui se eu rotacionar, né, um pouquinho. Então, vamos lá. Array. Vamos colocar aqui 600, que aí ele dá até uma distância entre um e outro. E aqui eu tenho então eles posicionados. O valor que eu colocar ali, todos os demais ficarão aí, né, separados. E eu consigo também fazer aí essa edição, essa alteração, né, dentro dos meus objetos. Se eu entrar novamente em Array, ele vai falar que eu não tenho nenhum objeto selecionado. Então, eu precisarei selecionar para editar. Se eu selecionar e editar, vou fazer com o primeiro, obviamente aqui, ó, ele vai fazer novas cópias a partir dele, não vai alterar os outros. Então, repara aqui o seguinte, eu vou fazer em vez no X, que já tem, vou deixar 0, vou fazer aqui no Y, o mesmo valor de distância, né, que no caso ali foi 600. Então, ele vai fazer nesse eixo Y ali a cópia de mais 10 objetos, mantendo ali aquela mesma distância. Repara aí que bacana. Então, eu consigo desse jeito aqui, né, posicionar os meus objetos. Se eu quiser agora fazer novamente aqui, eu vou fazer ele fechar. Então, eu preciso aqui copiar novamente em direção do eixo X. Seleciono o Array, vou colocar aqui 0 no Y e coloco aqui um valor de 600 no X. Então, ele completa para mim ali. E agora, se eu fizer novamente no Y, ele fecha. Vamos lá em Tools, Array, vou colocar 0 e 600 aqui no Y. Então, tem um quadrado aí, né? Opa, agora sim. Qual que foi o meu problema ali, né? Ele fez na direção contrária. Como que eu resolvo isso aqui? Deixa eu dar um Ctrl Z. Na verdade, a direção ali é a direção Y, então foi a direção certa. Se eu rotacionar um pouquinho a minha tela, é que ele fez na direção contrária. Aqui, o meu manipulador aqui, ó, está apontado para a direção Y, que é justamente essa direção ali à esquerda, mas eu quero para o lado contrário a ele. Aí é muito simples, basta eu colocar o valor com o valor negativo. Tá? Já aqui antes dos 600 eu coloco menos, como eu inseri ali, vou dar OK. Ele faz então aqui o meu, ó, ele envia, né, o meu objeto para o lado contrário. Agora eu tenho aqui então fechado aqui certinho o meu objeto. Vou pressionar aqui o T, né, para visualização do topo, só que ficou muito próximo, eu estou usando o scroll aqui para afastar. Tem um quadrado aí feito através, né, criado aí através dos cones, utilizando o recurso do Array. Então aqui, ó, eu posso também fazer, né, e obviamente em mais de uma direção. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o meu primeiro objeto mesmo, deixa eu deixar aqui na opção de seleção, e em Tools, novamente em Array, vou colocar aqui, ó, o seguinte, para ele copiar 10, né? Agora aqui no eixo Z, pode ser ali aquela distância que eu coloquei, só que um pouquinho mais, 800 de altura. Então ele vai fazer ali uma cópia de um acima do outro. Se eu der um OK aqui, ó, o que que acontece? Repara lá o que que aconteceu. Mas ele ficou torto. Obviamente, ele ficou torto aqui. Por que que ele ficou torto? Porque ele pegou, né, na verdade aqui, ó, a direção de duas coordenadas. Vamos dar um Ctrl Z para a gente poder verificar isso. Novamente em Array. Repara que eu coloquei 800 e no Y estava menos 600. Vou colocar 0 nele agora. Quando eu der OK, ele vai para cima certinho, porque não tem nenhuma outra ali coordenada, né, para que ele faça a cópia. Se eu colocasse a mesma quantidade para todas, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, ele vai copiar ali, obviamente, vários objetos. Array, então vou colocar aqui 800 para o Y também e 800 para o X. Quando eu der OK, o que que acontece aqui? Ó? Ele vai colocar ele, né, indo em direção ao eixo X 800 e indo em direção ao eixo Y também 800, ficando ali em posição diagonal. Vou dar um Ctrl Z
novamente aqui e eu tenho aí, né, essa cópia feita. Vamos supor que eu queira copiar todos. Vou pegar minha ferramenta aqui de seleção retangular, vou selecionar todos os meus objetos, né, em Tools novamente, em Array, eu consigo aqui então, deixa eu zerar, né, eu quero que ele se mantenha um em cima do outro, não quero que fique em diagonal, mas quero que ele fique, copie todos aqui, um acima do outro. Quando eu der OK, ele vai então fazer a cópia desses meus objetos, olha aí, ó, colocando ele 800 milímetros ali, né? 800 pixels na verdade, perdão, afastados um do outro, fazendo aí como se fosse um cubo somente aí de cones. Então tenho aí todos eles duplicados, né? Todos eles editados. Só que o array ele não trabalha somente com a cópia, né? Eu posso ali somente copiando posição, na verdade. Eu posso também trabalhar aí com rotação e escala. Veremos aí nas próximas aulas.